Justiça do México descriminaliza uso recreativo da maconha. Presidente da Suprema Corte do México afirma que agora o Legislativo precisa regulamentar uma lei que vai determinar como será o consumo de maconha no país. A Suprema Corte de Justiça do México descriminalizou, na segunda-feira, 28, o uso recreativo da maconha para adultos. Os antigos artigos de lei que proibiam o uso da droga foram declarados inconstitucionais. Leia também. Logo que a decisão foi aprovada por 8 dos 11 magistrados, o presidente do tribunal, Arturo Zaldívar, afirmou que o momento é histórico para as liberdades. Depois de uma longa trajetória, esta Suprema Corte consolida o direito ao livre desenvolvimento da personalidade para o uso recreativo da maconha, disse ele. Quem quiserem usar maconha, pode pedir permissão à Comissão Federal para a Proteção contra Riscos Sanitários, COFEPRIS, e a autorização não pode ser negada. O que aconteceu em ocasiões anteriores foi que a COFEPRIS negava estas permissões e era necessário tramitar uma salvaguarda, explicou Adriana Muro, diretora da Organização de Direitos Humanos Elementa. No entanto, as pessoas não podem comercializar ou ter uma quantidade de maconha superior às 5 gramas, disse Francisco Burgoa, advogado constitucionalista e catedrático da Estatal Universidade Nacional, UNAM. É urgente que o Congresso, controlado pela situação, legisle, mas considero que o presidente Andrés Manuel Lopes Obrador não é favorável pessoalmente, explicou Burgoa. A decisão foi anunciada após o término do prazo até 30 de abril, que a Corte deu ao Congresso, para criar leis sobre o assunto. O uso da maconha com fins terapêuticos já havia sido descriminalizado em 2017. Em 10 de março, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que descriminalizava o uso de maconha, mas o Senado ainda precisava votar o texto. No começo de abril, no entanto, a maioria governista no Senado disse que estava analisando o adiamento da discussão final até setembro. Ricardo Monreal, coordenador da bancada do Partido Presidencial, Morena, disse, na época, que o texto enviado pela Câmara continha inconsistências. Embora organizações civis e especialistas tenham elogiado a decisão da Suprema Corte, eles alertaram que o Congresso ainda precisa regulamentar a matéria. Após a votação, a Suprema Corte pediu formalmente para que o Legislativo edite a respectiva lei de forma a gerar segurança jurídica. Jorge Hernández Tinajero, ativista pela regulamentação da cannabis no México desde a década de 1990, apontou que o Legislativo foi incapaz de regular a realidade, como o porte e a comercialização de maconha. Continuam mantendo as normas secundárias que criminalizam, disse ele. A decisão é um marco para o México, um país de 126 milhões de habitantes, que vive uma espiral de violência desde 2006, quando o então governo federal lançou uma operação militar polêmica contra os cartéis do narcotráfico. Desde então, o país acumulou mais de 300 mil assassinatos, a maioria deles atribuídos ao crime organizado, motivo pelo qual legisladores e ativistas acreditam que a legalização do consumo pode ajudar a conter a violência. Entusiastas da descriminalização, como o grupo promotor da indústria da cannabis, GPIC, consideram que as medidas legais recentes caracterizam o México como o maior mercado do mundo, acima dos Estados Unidos e do Canadá. Apenas em 2020, 244 toneladas de maconha foram apreendidas no país. A pesquisa nacional mais recente sobre drogas é de 2016, e nela constatou-se que 7,3 milhões de mexicanos com idade entre 12 e 65 anos experimentaram maconha em algum momento, e 1,82 milhão mostraram prevalência do consumo. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.